obrigado a você nesse programa Momento de Oração, de me receber mais uma vez na sua casa. É a igreja chegando até você e fazendo de você ou da sua vida o lugar de encontro com Jesus Cristo. O momento de oração é o momento de encontrar Jesus, aquele que nos leva até o Pai, aquele que coloca nossas intenções, nossas alegrias, nossas angústias, que conhece todo o nosso ser e que intercede por nós junto do Pai. Nós iniciamos o mês de setembro. Setembro é o mês da Bíblia. Na nossa comunhão católica, nós vivemos intensamente a Palavra de Deus, de modo muito especial na celebração eucarística, onde a primeira parte é só a liturgia da palavra chamada. Bebemos primeiro da mesa da palavra, comemos o pão da vida na palavra de Deus pela igreja anunciada. E neste início de setembro há uma data importante na nossa pátria, que é o dia 7 de setembro, a comemoração da independência do Brasil. É um dia importante para nós cristãos, para nós católicos, dia de ação de graças, porque celebramos, entre aspas, a nossa liberdade, o reconhecimento da soberania do Brasil como uma nação independente. Então, somos convidados como cidadãos e mais ainda como cristãos a ter respeito pela nossa pátria e a ser responsáveis na reconstrução e no desenvolvimento da sociedade nova, uma sociedade brasileira pautada de modo concreto na justiça social, no serviço aos irmãos, no bem comum. Então esta é, na verdade, a intenção desse nosso encontro de oração. Lembrar o mês da Bíblia, a Palavra de Deus como caminho de vida, e iniciar rezando pela pátria. Nós temos na própria pele sentido como temos sofrido na nossa pátria pelo desrespeito à questão social, econômica que vivemos na política brasileira. Então, como membros da igreja, nós podemos contribuir, em primeiro lugar, rezando nesse dia, para que haja no nosso país uma igualdade, justiça, fraternidade, um progresso que respeite a dignidade humana. Não só rezar, como também lutar por esse desenvolvimento humano, social, político, um desenvolvimento que leve dignidade e vida para todos. Por isso, diante desses nossos desafios, os desafios da nossa sociedade, do nosso país, nós temos que voltar a Deus reverentes, num ato de fé e também de esperança, porque nós não desanimamos, não nos cansamos, mas o que nos renova as forças e que nos faz lutar por um mundo melhor é, na verdade, a força da vida de Jesus e do seu Espírito em nós, que vivifica nossas forças, que renova a nossa vida e que nos leva à prática da justiça, da verdade, da caridade. Então, o Espírito que nos impulsiona a viver o mundo novo e a construir o mundo novo, nos conduz, ou melhor, nos dá consciência de que somos luz entre as trevas. Nós somos o fermento no meio da massa. Por isso, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas práticas, elas têm que visar, elas têm como objetivo o bem comum
a vida para todos e também o respeito à dignidade humana, à liberdade de cada pessoa. Nós não podemos negar a ninguém a justiça, a liberdade, a dignidade, e esta é a nossa diferença como cristãos, homens e mulheres de fé, como católicos, dentro do nosso país, da nossa pátria, como cidadãos. Então, lembrar a independência do Brasil é, na verdade, lembrar o compromisso de cada brasileiro e brasileira, homem e mulher de fé, de lutar por algo maior, de fazer a diferença em meio à sociedade. E, de fato, precisamos de forças, ou da força de Deus, como cidadãos e como cristãos. Afinal, são muitos os ataques sofridos por nós hoje. Por exemplo, o direito ao nascituro ou a criança que está sendo gestada, assegurar o direito à vida, indo contra o aborto e qualquer forma de aborto, é a política, é o empenho, é o compromisso que temos como cristãos. A investida contra as famílias na nossa sociedade brasileira, as leis que transitam no legislativo, na Câmara Federal, estadual, é também enorme, e se não lutarmos pelos valores da nossa família, nós acabamos perdendo a identidade cristã, de homem e mulher de fé, de construir a vida pautada na responsabilidade como cônjuges, pais, filhos, enfim, como família humana, onde se desenvolve e cresce o ser humano em todas as suas relações. As afrontas hoje sofridas na sociedade, na identidade sexual, pela ideologia de gênero. Então, é preciso lutar e unir forças como cristãos nesse 7 de setembro, para que a gente possa mostrar, não só por causa da nossa fé, mas até pelo dado natural que todos, nascemos homem ou mulher, e que há uma identidade, portanto, ao virmos ao mundo, e que, portanto, não podemos nunca admitir essa ideologia que tira a identidade da pessoa sexual e quer, que identifiquemos as pessoas sem esta identificação da própria natureza, macho e fêmea, homem e mulher, conforme, não só o dado natural, mas a nossa fé nos ensina. A corrupção política que vemos aí estourar todos os dias no noticiário e que corrompe do menor ao maior, e que, portanto, é outra luta para a independência como homens e mulheres de fé, dizer não à corrupção. O descaso ao direito do trabalhador, que hoje vem perdendo os direitos que ele recebeu há tempos atrás, por conta dessa corrupção, e o trabalhador tem que pagar o preço daqueles que roubaram, desviaram e deixaram o país mais pobre. A violência no trânsito e na sociedade devido ao tráfico de drogas, tráfico humano, bebida, enfim, todo tipo de drogas. Então são lutas que formam a causa cristã em busca de uma sociedade melhor, em busca de uma vida digna para todos. Encerramos com a súplica do Papa Francisco, uma oração para que nós sejamos cidadãos. Senhor Deus, bondade infinita, vós criastes o homem e a mulher para participar da vossa vida.
uma vida cheia de ternura e de paz. Volvei vosso olhar benigno para a nossa nação brasileira, que ela seja livre e independente, não só como nação soberana, mas, sobretudo, livre da injustiça social, da corrupção que clama aos céus, livre da podridão que mancha a nossa política, livre da maldade dos que enriquecem com o vício das drogas, livre da chaga dolorosa e infame do extermínio de tantos jovens, livre do descaso com a saúde, com a educação, livre da insegurança que amedronta a nossa própria casa, livre e independente para professar a fé no amor bondoso e misericordioso de Deus. Senhor, livrai a humanidade da guerra, da destruição por armas químicas, da destruição por causa de interesses econômicos. Dai paz às nações já castigadas pela maldade de seus governantes. Inspirai os chefes das nações a buscarem a paz pelo diálogo, pela preocupação com os mais indefesos, os inocentes, fazendo-nos construtores de uma sociedade de vida e de paz. Que a bênção do Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e sobre toda a nação brasileira.